Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse ao Senhor, ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser o filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho que acabamos de ouvir, essa palavra que nos liberta, que nos cura. Pode se sentar um momentinho, por gentileza. Ave Maria. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que bom poder contar com a presença de todos vocês aqui, que vieram para esse acampamento de cura interior na Canção Nova, e também milhares de pessoas, de famílias, de muitas caravanas que estão em casa nos acompanhando, não é? É muito bom para nós na Canção Nova receber todos vocês aqui. Muitos vieram de viagens longas, não é? Então eu quero pedir essa gentileza para você. Eu sempre gosto de pedir isso nas minhas missas, com muita gentileza. Se você vê que a pessoa está dormindo do seu lado, pega bem a ponta do cotovelo e dá na costela, assim, ó. Com muito amor cristão, tá bom? Muita paz interior, mas faz essa, tuf! A hora que eu ver a pessoa gritando, eu vou saber, dormiu, né, infeliz. Feliz não, abençoado. Meus queridos irmãos e irmãs, posso contar com vocês, sim ou não? Que o pessoal vem de viagem, eu sei, né, que é muito cansaço e tal, mas é um momento único. Você está na Canção Nova, você está num retiro, então segura a onda aí, depois você vai dormir, babar a noite inteira, acordar com aquele cabelo bagunçado, que Deus me defenda na hora que você levantar, né? Se eu ver você, eu vou falar assim: a cruz sagrada seja a minha luz. Brincadeira, aqui todo mundo já acorda produzido. As mulheres já acordam lindas, não é verdade, meninas? E os maridos que concordem, senão a chapa vai ferver para você depois, viu? Eu fico fazendo essa piadinha e às vezes o marido entra, né, e fica tirando onda da mulher. Eu falo: eu vou embora, você fica com ela. Então, meu amigo, segura a onda. Meus queridos irmãos e irmãs, quem aqui já conhece, mas seja sincero, se você não conhece, não levante a mão. Quem aqui já conhece a história, o livro de Tobit, que nós estamos lendo essa semana, a história de Sara e Tobias? Levanta a mão. Ai, Jesus. Eu pensei que eu podia partir daqui, mas só uns gatinhos pingados levantaram a mão, então eu vou ter que explicar. Tudo bem, não tem problema. A diretora da TV aí, prepara os minutos, hein, eu vou precisar de mais tempo para explicar. Veja bem, nós estamos lendo um livro muito especial, que é o livro de Tobit. Tobit, no hebraico, queria dizer Deus é bom. Quem era Tobit? Era um homem muito bom. Nessa semana nós estamos lendo, desde segunda ou terça-feira, se eu não me engano, a história desse livro, que é fantástica. A minha homilia vai ser construída sobre esse livro. Por isso é muito importante você conhecer essa história. Tobit era um homem justo, era um senhor, que com a sua família foi para o exílio. Porque você sabe que o povo judeu, povo de Israel, em virtude de pecados e tantas coisas, eles foram levados escravos para o exílio, para morar num outro país, para viver como escravo, destruíram o templo, queimaram tudo. Só que mesmo na terra estrangeira, existiam muitos judeus fiéis, que viviam a lei de Deus, que oravam, só que lá existiam outros costumes e certas coisas eram proibidas.
Então Tobit era um homem muito justo, um homem de Deus. Sabe o que ele fazia? A leitura de quarta-feira, terça e quarta-feira, era linda. Tobit, naquela época, se matava alguém, por exemplo, um soldado lá do país onde eles estavam, da Babilônia, matava um israelita, jogava no chão e deixava a pessoa lá morta, o cadáver em decomposição, no meio da praça, para um sinal para os outros, sabe? Só que o que Tobit fazia? Ele era um homem justo. Ele estava para almoçar, disse a leitura de quarta-feira, terça-feira, ele largou a comida, não tocou, foi lá na praça, pegou o cadáver, levou para a casa dele, porque ele só poderia sepultar à noite, deixou o morto lá na sala, e depois foi sepultar o morto. E você sabe que sepultar os mortos é uma obra de misericórdia, o catecismo da Igreja Católica nos ensina. É uma obra muito boa. É uma obra de misericórdia pela memória daquela pessoa que foi. E ele dava muitas esmolas. E alguém sabe, quem aqui sabe o que aconteceu com Tobit? Levanta a mão. Diminuiu as mãos. Explico tudo, não tem problema. Aconteceu com Tobit algo que acontece muitas vezes nesse santuário. Deixa eu dar uma bênção nos passarinhos aí. É engraçado, mas está na Bíblia, você lê lá depois. Tobit foi descansar na sala, na área lá da casa dele. Os passarinhos, tinha um passarinho com desinteria em cima do pobre. Esses dias tinha um padre celebrando comigo. Eu só ouvi o barulho na hora que eu vi a roupa do padre. O passarinho não fez o serviço bem no paramento do padre. E eu estava na missa e o padre celebrando comigo. Eu não sabia se eu ria, se eu falava, padre, precisa de alguma coisa. Deu uma risadinha, eu vou confessar. Foi engraçada a cena. Porque aqui tem muito, você pode imaginar a altura disso aqui, né? Tem muito pássaro, muito corvo. Não sei se é corvo, que tipo de pássaro que é, enfim. E o passarinho fez o serviço no olho de Tobit. Estava com desinteria, né? Tal. Falou, é aqui mesmo. E você acredita que Tobit ficou cego por causa disso? Não é? Entrou como que algo branco, a escritura diz, é o jeito da Bíblia falar, é um livro muito antigo, né? Então, Tobit, naquela época, um homem cego não tinha seguro, não tinha nada como hoje, ele ficou inválido, né? Numa terra estrangeira. Aí o que aconteceu? A esposa dele começou a trabalhar para sustentar a casa, ela começou a lavar roupa para fora e fazer essas coisas que nenhuma das senhoras aqui faz, nunca fez na vida, claro, né? Lavar roupa, cuidar de casa, essas coisas assim, mais dos mortais normais aí por aí que vivem em outros lugares, né? Para cuidar da casa. Só que o que acontece? Chegou um dia, leitura de quarta-feira, primeira leitura de quarta-feira, que Tobit, ele não conseguia ver, e a esposa dele, por ter feito um bom trabalho para um dos seus patrões, ele deu para ela, o patrão, uma cabra, né? Um cabritinho. E Tobit viu que ela chegou em casa com um cabritinho, ele era um homem muito justo, muito temente a Deus, ele não podia ver, e ele ficou com medo daquele cabrito ser roubado, porque na lei de Deus era proibido comer carne roubada, tão fiel que ele era a Deus. Ele falou, mas esse cabrito não foi roubado? Por favor, devolve. E a esposa, tadinha, ficou brava, cansada, né? Trabalhando fora, falou para ele, não foi roubado, eu ganhei, onde estão as suas esmolas, o bem que você fazia para todo mundo? Olha aí como é que você está, Deus esqueceu de você. Olha, imagina, ela deu uma dessa na testa dele. E um homem de oração, um homem fiel. Mas olha para você entender o itinerário da graça de Deus. Ele sofreu uma grande rejeição da sua esposa. E depois que isso aconteceu, sabe o que aconteceu com Tobit? Ele foi para o quarto e pediu a Deus a morte. Você vê a angústia que chegou ao coração desse homem. Senhor, tira a minha vida. Ele não teve nenhuma atitude para tirar a própria vida, porque ele sabia que era só Deus que dá a vida e só Deus pode tirar. Mas ele chegou a esse nível de angústia. E em contrapartida, a outra personagem desse livro, que estava na leitura de quarta-feira também, era Sara. Sara era filha de Raguel, que era um parente de sangue distante de Tobit. Ela tinha se casado com 7 homens. E todos os 7 morreram na lua de mel, não de uma vez, tá, gente? A gente está assim, pensou, padre, tem esposa falando assim, um só já dá trabalho, imagina 7, padre, 7 filhos que eu vou ganhar desse jeito, esses maridos, aqui não, né? Os maridos aqui são ponta firme, sim ou não? Sim, nossa, deixa eu perguntar de novo, sim, os maridos aqui são ponta firme, sim ou não? Agora sim, umas mulheres teve que ajudar e responder junto, porque o couro está fraco, viu? Deixa eu dar uma força para o maridão aqui, padre, senão ele vai se sentir, né? Meio deslocado. Mas enfim, ela casou com 7 homens, e os 7 morreram na lua de mel, sem tocá-la.
Então, a Bíblia disse que existia uma maldição sobre ela, um demônio chamado Asmodeu, leitura de quarta-feira, que não permitia que ela consumasse suas relações. Antes da consumação, ou seja, antes do serviço acontecer, os caras morriam, né? Imagina o apelido dela da vizinhança, viúva negra, e por aí vai, né? E o que acontece? Mas olha o sofrimento dessa mulher. Ela estava na casa dela e ela teve um momento de braveza, e uma das servas dela, na leitura de quarta-feira está escrito, disse para ela: você vai descontar em nós, você mata os seus maridos e agora quer matar a gente também? Que nunca nasça filho do seu ventre. A serva, a empregada dela amaldiçoou. Olha só que sofrimento. E o que ela fez? Subiu ao quarto, assim como aconteceu com Tobit, do outro lado do país, ela pediu a Deus a morte também. Senhor, eu prefiro morrer se for para viver assim. Mas ela não foi lá e pegou uma corda e se enforcou, nem ela nem Tobit, não, eles rezaram. Eles estavam angustiados, porque faz parte da vida, um dia, uma vez ou outra, você sentir um desânimo tão grande, que você não sente coragem para reagir. Faz parte, mas eles não deixaram o desânimo dominar o coração deles. Eles rezaram. E hoje, a leitura de hoje e de amanhã, a primeira leitura de hoje, que claro, todo mundo aqui prestou atenção em tudo. Posso sair perguntando com o microfone aqui, um a um, posso sim ou não? Tem uns meio assim, né? Sobre a primeira leitura, é o cumprimento daquela oração que eles fizeram. Porque ele rezou angustiado, querendo morrer, ela rezou angustiada, querendo morrer, mas Deus ouviu a oração de ambos. E o que Deus fez? Deus enviou o arcanjo Rafael, que veio disfarçado como um homem normal, para conduzir o filho de Tobit, que era Tobias, até a casa de Raguel, que era o pai de Sara, para receber um dinheiro que o pai de Sara devia para Tobit, que era o seu parente de sangue. Chegando lá, existia uma lei entre os judeus que o parente mais próximo deveria resgatar a viúva, né? Deveria casar com aquela viúva para ela não ficar solteira, porque naquela época, como as mulheres não trabalhavam, uma viúva, né, ela não teria assistência. Então, chegando lá na casa de Raguel, Tobias, que era o filho de Tobit, falou para o tio: olha, quero casar com a sua filha. Aí o tio falou: você já ouviu alguma história dela, né? A fama dela não é muito boa, né? Você é meu parente, né? Depois seu pai vai ligar aqui para mim, fazer uma live brigando comigo, né? Naquela época, imagina, 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo. Você conhece a história dela? Não, eu conheço, fiquei sabendo, mas eu vou rezar e o Senhor vai nos libertar. Aí o marido, o pai da Sara, já acostumado, né, falou assim: ó, liga para a funerária lá, tal, prepara tudo. E Tobias falou: é hoje, você já me dá ela hoje? É tua, pode casar, tal. E a mãe já começou a fazer o terço da misericórdia, né, tal, rezar pelas almas, a próxima alma que ia surgir. Chegaram no quarto, está escrito na Bíblia, na hora do... não é o que você está pensando não, tá? Calma. A hora que ela já veio para cima dele, ele falou assim: espera aí, Sara. Antes de qualquer coisa, nós vamos rezar e jejuar por 3 dias. E foi isso que eles fizeram. E o que aconteceu? Bebê. Criancinha. O demônio foi expulso. Claro, Rafael, o arcanjo, estava com eles, mas Deus libertou aquele casal daquela maldição. E quando isso tudo aconteceu, o pai viu, no outro dia cedo, o pai e a mãe ficaram com certeza na porta, só ouvindo, ver se tinha voz masculina ou se já tinha morrido, né? Tá, ouvindo, de repente ouviram uma tosse masculina assim, falaram: ué, está vivo? De repente saem os dois para o café. E eles disseram: nós estamos orando e jejuando, consagrando o nosso relacionamento ao Senhor. É o exemplo para muitos casais, viu? De luta, de espera em Deus, de vivência de oração, de castidade até na hora certa, né? Depois de 3 dias eles consumaram a relação, né? E a maldição foi liberta pela oração deles e pela ação do arcanjo Rafael, que estava com eles. Esse livro é lindo, você deve ler. E aí eles foram embora, já com Sara, já com mala e cuia, para a casa dele, para a casa de Tobit, que era o pai de Tobias, né? Que os filhos moravam muito tempo com os pais, era uma sociedade bem familiar, né? Só que Tobias foi um pouquinho antes. E o arcanjo Rafael, que estava disfarçado de um homem andando com Tobias, que era o guia de Tobias nessa viagem,
Ele falou para Tobias assim: olha, se você pegar o fel, né, do peixe tal, e esfregar e passar nos olhos do seu pai, provavelmente o seu pai vai ser curado. Mas ele sabia que o pai ia ser curado, era o arcanjo Rafael. E Tobias chegou antes de Sara, falou: meu pai, eu estou aqui. O pai o beijou, meio cego, deu um beijo no nariz, achando que era testa, aquela coisa, né? Tobias pegou o fel do peixe, colocou nos olhos do pai, e naquele momento, né, caíram as escamas. Leitura de hoje, que você prestou atenção, claro, você aqui, você em casa. Caíram as escamas e ele voltou a ver. E na mesma hora, Tobit começou a louvar a Deus, e agradecer a Deus, e agradecer tudo que Deus faz, que é perfeito. E pouco tempo depois chegou Sara. Então a libertação dos dois foi maravilhosa, a cura dos dois foi maravilhosa. E você sabe que a leitura de amanhã, eu já vou adiantar um pouco, porque sou eu que vou celebrar mesmo amanhã, eu já entro um pouquinho na homilia de amanhã. A leitura de amanhã é a hora que tudo isso acontece. Eles chegam para o rapaz que tinha conduzido o filho de Tobias nessa viagem, e fala assim: meu amigo, você fez um ótimo trabalho. Todo o dinheiro que Raguel nos deu, nós vamos te dar metade como lucro. E nessa hora, ele revelou toda a verdade. Eu sou um dos 7 arcanjos que assistem diante de Deus, o meu nome é Rafael. E quando você pediu a Deus a morte e chorou angustiado, Tobit, eu peguei a sua oração e levei diante de Deus. Quando você, Sara, chorou angustiada pedindo a morte, fui eu que peguei a sua oração e levei diante de Deus. E Deus me enviou para vir aqui, para dar tudo o que vocês pediram e mais do que vocês pediram. Porque quando vocês começaram a rezar, vocês não estavam vendo, mas eu já estava trabalhando e a graça já estava a caminho. Hoje vocês estão colhendo fruto. Vamos aplaudir isso, gente? Vamos aplaudir com força, com fé? Porque isso tem tudo a ver com cura interior, tem tudo a ver com cura interior, tem tudo a ver com qualquer processo de cura que a gente vive na vida. Porque tem gente que é assim: padre, eu estou rezando, não aconteceu. Quanto tempo você está rezando? Faz 2 dias. Meu amigo, esses 2, olha só, eu vou te dizer uma coisa: muitas vezes antes de melhorar, piora. Desculpa a sinceridade. Porque quando a sua oração toca o coração de Deus, não é que Ele quer o mal para você e para mim, não. Mas quando a sua oração toca o coração dele, em primeiro lugar, Ele permite que você seja aprovado. Para você ser aprovado, porque quem não é provado, não vai ser aprovado. Deus prova o nosso coração, porque quando eles começaram a rezar, o anjo foi enviado, porque o excremento, como diz a Bíblia, né, do passarinho que caiu nos olhos de Tobit, não foi obra do diabo, porque o diabo não é tão poderoso assim não, foi permissão de Deus. Existia uma prova que iria acontecer, uma prova, e muitas vezes Deus permite provas na nossa vida, mas a prova, preste atenção, isso é muito importante, ela não é um sinal de que Deus não te ama. A espera não é um sinal de que Deus esqueceu de você. A provação que está vindo não é um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, isso é um sinal que Ele vai te levar para um novo nível, que a bênção está vindo, e quando ela chegar, vai ser muito maior do que aquilo que você podia pedir ou pensar. Tenha coragem, tenha fé, porque Deus faz e trabalha assim. Ele age assim. Então, muitas vezes, antes de melhorar, piora. Mas não é por mal, é porque é o processo da graça de Deus. O que o anjo falou, que é a leitura de amanhã você já vai chegar sabendo tudo. Você vai chegar na leitura: eu sei tudo, estou sabendo. Também estou 15 minutos explicando o bendito do livro de Tobit. E eu tinha certeza que essa parte eu não vou nem precisar falar. Mas não tem problema, a gente é padre para isso mesmo, né? Para explicar ao povo. Que nem você, mãe, quando fala 5 vezes para o seu adolescente, ele pergunta: né? Você acha que é só você, né, que passa por isso? Todo mundo, bem-vindo, cada um na sua vocação, né? Mas quando eles começaram a rezar, veio a aprovação, mas a aprovação era sinal que a bênção estava vindo, porque Deus só permite uma aprovação grande na sua vida quando Ele vai te levar para um novo nível, porque você precisa da aprovação para passar para um novo nível. Quem aqui já fez escola? Levanta a mão. Já estudou na escola? Bom, né, gente? Quem aqui já fez faculdade? Mestrado? Doutorado? Tirou carteira de motorista? Jogou videogame?
O que você tem que fazer para passar de fase, para passar de série? Uma prova. O videogame, eu lembro quando eu era novo, nossa, eu era ruim no videogame, eu gostava de jogar. Pô, eu perdi até para todo mundo. Naquela época tinha fliperama, os mais novos que não sabem o que é isso, o tio explica, tá? Era uma máquina cheia de botões que você apertava. Quem é da minha época lembra, existiu, não é verdade, gente? Então, eu jogava no fliperama. O que você tem que fazer para passar de fase? Você tem que passar na prova, você tem que ganhar na luta, no videogame, você tem que zerar ali a máquina, ou zerar aquela fase. O que você tem que fazer para passar de ano na escola, passar de série? Passar nas provas. O que você tem que fazer para entrar no mestrado? Sabe, ser admitido e depois cumprir todas as regras, apresentar a sua tese. O que você tem que fazer para fazer uma faculdade? O que você tem que fazer para dirigir? Não é? Tirando a carteira de motorista, tem muita gente ainda que, meu Deus, o apelido do cara é tira fina, né? Passa tirando fina de todo mundo, é uma arma, mas tem que fazer o teste, sim ou não? Então, na vida espiritual, do mesmo jeito. Quando Deus quer te levar a um novo nível, Ele permite uma provação. Talvez você esteja nessa provação, você aqui, você em casa. Talvez o fogo da provação está queimando você, está sapecando sua perna, seu corpo, todo o seu ser, mas não desanima, isso é bom sinal. É Deus que enviou o anjo. Aguenta firme na provação, não desespera, reza, espera em Deus, confia, o que Ele prometeu Ele vai cumprir. E Deus tem uma característica, Ele não só cumpre o que prometeu, mas Ele faz muito mais do que o que você pode pedir ou pensar. Muito mais. Mas veja bem, o que a história desses dois tem a ver com cura interior? Porque esses dois, tanto Tobit, o pai, quanto Sara, experienciaram, sofreram, tiveram que lidar com uma das piores feridas emocionais que existem, que é a ferida emocional da rejeição. Você sabia, esses dias eu vi uma pesquisa interessantíssima de uns profissionais da Universidade de Harvard que foram estudando alguns casos de pessoas que sofreram grandes rejeições na vida com como é que chama? A ressonância magnética. Eles foram estudando o cérebro das pessoas, e o que eles descobriram? Que a rejeição afeta no cérebro a mesma região da dor física. Quando você é rejeitado, a mesma coisa se você estivesse levando uma surra, apanhando, gera dor física. E eles foram rejeitados, a ponto de Sara, sua própria empregada, tirar sarro dela e falar: você quer nos matar como matou o seu marido? Está lá, leitura de quarta-feira. E Tobit, a esposa dele, falando: eu estou vendo as suas boas obras, olha você aí cego e ainda reclamando, onde estão as suas boas obras? Eles lidaram com a rejeição, e a rejeição é tóxica, a rejeição pode nos prejudicar muito. E quantos de nós não sofremos com a mesma ferida da rejeição? Talvez você chegou aqui hoje com essa dor de rejeição. Gente, quantas pessoas rejeitadas hoje? Você casada há tanto tempo, o seu marido, sua esposa talvez foi embora, largou você. A rejeição de um esposo, de uma esposa, a rejeição de um familiar, a rejeição de não ser aceito, a rejeição da traição nos negócios, na igreja. Quantos de nós não trazemos dores de rejeição como Sara, como Tobit? E sabe quem mais enfrentou a rejeição, e uma rejeição fortíssima? Não precisa nem dizer, Jesus. Olha para a vida de Jesus, gente, eu fico imaginando, Jesus quando ele foi a Nazaré, aquela passagem, do meu ponto de vista, é muito forte e muito triste, não é? No capítulo 4, depois ali de Lucas. Gente, Jesus chegou na sua cidade, na sinagoga que ele tinha crescido frequentando, e eles leram aquela passagem do livro do profeta Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me consagrou pela unção, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, curar os corações feridos, proclamar o ano da graça do Senhor. E ele disse, naquele dia, hoje essa palavra está se cumprindo. O livro que tinha sido escrito quase 700 anos antes, o livro de Isaías. E o que os compatriotas dele fizeram? O Evangelho diz que pegaram Jesus arrastando, levaram num monte chamado Monte do Precipício. Eu estive nesse monte já em Nazaré, um monte bem alto, cheio de pedra embaixo, né? E estavam para jogá-lo dali. Imagina a rejeição, as pessoas que cresceram com ele. Por quê? Porque não aceitaram que ele era o Messias. Não aceitaram que ele era quem ele disse que era na sinagoga. E é tão ruim quando as pessoas duvidam da gente,
Quando você sente que tem que ficar provando para as pessoas o seu valor, é ou não é verdade? Às vezes a gente se relaciona com pessoas que parece que você tem sempre que estar provando que você é bom, sempre que está provando que você sabe, sempre que está provando o seu valor. Como isso cansa, como isso desgasta essa ferida da rejeição. Quantos de nós aqui e em casa não sofremos com isso? E veja bem, quanto o diabo não usa disso para roubar a nossa felicidade, o nosso progresso. Quantas pessoas que vivem rejeições concretas, como eu falei, uma traição, o cancelamento na internet. Gente, como a internet é um lugar no qual a rejeição se destila constantemente. Eu fico admirado, às vezes você vê uma pessoa assim, ela posta uma coisa, o outro não gosta, começa a detonar. Dá vontade de falar, eu penso logicamente, por que você não para de seguir? Somente para de seguir se você não gostou. Por que tem que ficar lá falando mal e descontando as suas raivas ali, né? De maneira infantil e imbecil às vezes, né? Mas quantas vezes a gente sofre rejeição, quantas pessoas sofrendo cancelamento na internet, rejeição, a traição, a não aceitação. E existem várias formas de rejeição, né? Eu estava estudando sobre isso, tive a oportunidade de escrever 8 livros, e desses 8, 6, bem dizer, são sobre cura interior. Então eu estudei bastante sobre esse fenômeno da rejeição, como ele atinge o nosso coração. E veja bem, existem vários níveis de rejeição. A rejeição que você sofre na vida, na infância, na vida intrauterina às vezes, né? Uma gravidez indesejada, aquela rejeição que acontece no ventre, ela é muito forte. A rejeição na infância, a rejeição por um abuso, a rejeição porque talvez o teu pai e tua mãe não te aceitavam, te comparavam com um outro irmão mais saudável, mais esperto, mais bonito. Tem a rejeição do ambiente familiar, que é bem forte também. Tem a rejeição que é chamada autorrejeição, aquela que nós nos impomos porque nós não aceitamos a nós mesmos, o nosso cabelo, a nossa aparência, o nosso corpo, o nosso sobrenome, a nossa origem, que é muito importante, muito difícil também, machuca muito o tecido emocional, espiritual e afetivo da nossa alma, do nosso coração. Tem a rejeição que é chamada rejeição social, né? Que é a rejeição que a sociedade impõe por algum aspecto da sua aparência, por não sermos, às vezes, bonitos como esperavam, ricos como esperavam, cheios de atrativos. Tem a rejeição que é chamada rejeição inconsciente com relação ao fenômeno religioso, né? Que é a rejeição na qual a gente acredita que Deus nos rejeitou, que contradiz a verdade da palavra de Deus. A palavra diz que Deus nunca nos rejeita, mas essa rejeição muita gente se sente rejeitado por Deus. Ó Padre, minha prima casou e eu não casei, minha vizinha teve filho, eu não tive, fulano conseguiu, eu não consegui. Às vezes inconscientemente o diabo planta essa sementinha, fazendo você acreditar que Deus te rejeitou. Gente, e é mentira, porque eu digo para você, eu vou falar de algumas feridas emocionais ao longo desse acampamento. Vou pregar amanhã às 11h15 também falando disso, na missa à tarde. Mas por trás de toda ferida emocional tem uma mentira do diabo. Por trás não, o alicerce de toda ferida emocional é fundamentado numa mentira do demônio. E a mentira que está por trás da ferida da rejeição é a seguinte: você não é amado, a sua vida não vale a pena, você não tem valor. É uma mentira. Porque você tem tanto valor que Deus se fez homem e morreu numa cruz para mostrar o preço que você vale, o preço da gota de cada sangue de um Deus. Você vale muito. E o diabo quer te convencer e me convencer que nós não temos valor, através da rejeição. Então olhe para dentro de você hoje, porque talvez você tenha essa ferida dentro de você. E existe uma programação dentro de nós. Deus nos criou com essa programação. Nós buscamos sempre ser amados e ser aceitos, porque nós fomos criados por um Deus que é amor. Então quando nós somos rejeitados, isso machuca demais o nosso coração. Talvez você que está na melhor idade se sente rejeitado, que é um idoso, uma idosa, rejeitado, rejeitada pelos seus filhos, que não te veem, que não te dão atenção. Talvez você adolescente, jovem, se sente rejeitado pelas seus amigos, não se sente bonito, não se sente incluído, porque você não passou naquele curso, não deu aquela alegria que os seus pais esperavam. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não importa quem te rejeitou, Deus te ama como você é, e sempre vai te amar. Ele te vê, se você se vesse como Deus te vê, eu vou falar um pouquinho disso amanhã. Se você soubesse quantas coisas lindas que Ele vê em você, filho, você aqui, você em casa também.
Se você soubesse o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele está com você. E você sabe, o que aconteceu com Jesus quando levaram Ele ao monte do precipício? O que aconteceu? É claro que todo mundo já leu essa passagem e sabe de cor, mas eu não vou ir com o microfone perguntando, não, eu mesmo vou falar que vocês já sabem mesmo. Jesus no monte do precipício, o que aconteceu? A leitura diz que levaram Ele lá para jogá-lo de cima. O que Ele fez? Passando no meio deles, Ele foi embora e prosseguiu o seu caminho. É isso que a Bíblia diz. Talvez você tenha sofrido muita rejeição e sofra, ou traga a rejeição da sua infância. Você não gosta do que você vê no espelho, você não gosta de você, tem alguma coisa que você não aceita, o seu temperamento. E quantas pessoas sofrem com isso? Eu sou padre, eu ouço confissões, eu não estou dizendo uma suposição, eu sei o que eu estou falando. Quantas pessoas que trazem esse sofrimento emocional, porque o problema não está fora, são elas que não se aceitam, elas que se rejeitam, e não entendem que valem o preço do sangue de um Deus, e não entendem que valem muito, e veja bem, por que Jesus simplesmente passou no meio deles e foi embora? Porque Jesus podia ter entrado em depressão, podia ter deixado, deixa eu pulo mesmo, não precisa vocês me empurrar não, estou desanimado, vocês me rejeitaram mesmo. Por que Ele foi embora? Porque Ele sabia quem Ele era. Ele sabia quem Ele era, Ele sabia que Ele era filho de Deus, um Deus que o ama, que o amava e sempre estaria com Ele. Ele sabia que Ele era conduzido pelo Espírito Santo. E quando você sabe quem você é, pode vir o diabo com chifre e tudo, que ele não te tira do caminho. Por isso que é essencial, e eu vou trabalhar muito isso nesse acampamento, nós desenvolvemos e tomarmos posse da nossa identidade de filhos. Você é filho no Filho, que é Jesus. Você não é qualquer um para Deus, você é filho. E quanto mais a gente desenvolve essa identidade, a crença, a concepção, a certeza de que nós somos filhos de um Deus que ama, quanto mais nós tomamos posse disso, filho, filha, mais a rejeição vai perdendo força dentro de nós, mais nós vamos crescendo na comunhão com Deus. Talvez você chegou aqui machucado, machucada, por tantas experiências, você aqui, você em casa. E a rejeição, como eu disse, ela dói, sabe? Mas Deus hoje está estendendo os braços, dizendo, vem aqui que eu quero cuidar de você. Deixa eu te pegar no colo, deixa eu curar suas feridas, a sua dor, a sua vergonha. E você sabe que o inimigo ele é especialista em querer convencer que você é a sua ferida, sabia? Ele passa a vida inteira querendo te convencer que você é a sua ferida. Deus sabe o seu pecado e te chama pelo teu nome. O diabo sabe o teu nome e te chama pelo teu pecado. Ali o drogado, ali o rejeitado, ali a prostituída. E o inimigo quer te convencer que você é o rejeitado, porque você sofreu talvez uma rejeição no ventre da sua mãe. Não por culpa da sua mãe, mas pelas circunstâncias, né? Não vamos culpar ninguém. Aí você vai na escola, acontece a rejeição ali com os amiguinhos, aí no time acontece outra rejeição, aí nos namoricos da adolescência acontece outra rejeição, aí na vida adulta qualquer coisa, qualquer faísca gera uma explosão. Você se torna aquela pessoa insegura, que eu vou falar disso amanhã. Se não te respondem a mensagem na hora, você surta. Se não retorna a sua ligação, você quer morrer. Se não te dá atenção, porque você é um adulto que age pior que adolescente, porque não tem estabilidade emocional, precisa de cura interior. Você tem muitos anos, mas talvez tenha uma afetividade infantil, precisa de cura interior, e Deus quer te curar para trazer equilíbrio para você. Para você parar de mendigar o amor das pessoas, parar de ficar dependente emocionalmente das pessoas. Jesus passou no meio daquele povo, simplesmente passou. Por quê? Porque Ele sabia quem Ele era. Ele sabia que o Pai nunca o abandonaria. Ele sabia que Ele era o Filho de Deus. E veja bem, para você combater essa ferida da rejeição, você precisa fazer o mesmo. Assumir a sua identidade de filho, valorizar menos o que as pessoas dizem ao seu respeito e pensam ao seu respeito. Porque veja bem, às vezes quando a pessoa está criticando você, ela está falando mais dela do que de você. Ela está falando mais da insatisfação que ela tem com ela mesma do que com você, que ela nem te conhece tanto assim. É preciso, sabe, parar de mendigar o amor das pessoas que nos rejeitam, colocar menos expectativas sobre as pessoas. Às vezes a gente espera demais, por isso que a gente sofre. E se abrir ao amor de Deus, se abrir a experiência com o amor de Deus. Essa identidade de filho. Amanhã à noite nós vamos ter uma noite oracional linda, que nós vamos trabalhar muito isso.
a identidade de filho, a cura das feridas emocionais a partir da paternidade de Deus. Enfim, vamos ficar em pé? É só o começo, tá? Deus tem muito para fazer, muito, muito, muito no seu coração. Então esteja aberto e deixe Ele tocar você, deixe Ele curar o seu coração ferido por tantas experiências. Coloca a mão no seu coração agora, amado filho, amada filha. Pai, no nome de Jesus eu te peço, vem curar as feridas do nosso coração. Cura em nós, Pai, pela ação do Espírito Santo, a ferida emocional da rejeição. Muitas vezes o inimigo vem investindo em nós, para que assumamos a mentira de que não somos amados, de que somos rejeitados, de que não temos ninguém por nós. Cura a rejeição que sofremos, Senhor, no ventre da nossa mãe, na nossa infância. Cura a rejeição que aconteceu no ambiente familiar, a rejeição, Senhor, que foi acontecendo na nossa convivência com os outros, a rejeição que aconteceu, Senhor, por parte dos outros, na fase adulta, a rejeição pela traição, pela chacota que fizeram conosco, o bullying, a rejeição porque não nos sentimos acolhidos, incluídos na família, tiraram sarro de nós porque talvez não tenhamos casado, ou não tenhamos nos formado, ou não tenhamos conquistado algo que as pessoas diziam que tínhamos que conquistar. Vem curar o nosso coração do peso da rejeição, Senhor, da dor, da culpa por nos sentirmos não dignos de amor. Cura, Jesus, cura, Pai, no nome de Jesus, o nosso coração, a nossa história, feridos. Nós precisamos do Senhor. Cura-nos, Senhor. Alguém que me ama muito, Ele me entende, Ele me acolhe, quer me perdoar. Ao nome, santo nome. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, Quer me libertar. quer me libertar. E seu nome é, e seu nome é, e seu nome é, e seu nome é. Canta o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Cante isso. Jesus, Jesus, Jesus. Cante esse nome que cura, que salva, Jesus, Jesus, que liberta. Jesus, 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 Cante mais uma vez esse nome, esse refrão. Seu nome é, e proclama o nome de Jesus. E seu nome é. e seu nome é, Seu nome. e seu nome é, e seu nome Nome que nos cura, que nos salva. Jesus, Jesus, Jesus. Solta a voz. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, Obrigado, Senhor. pela tua presença. Amém.